Alexandre Garcia, bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Olha, eu confesso que eu estou triste também ao acompanhar essa cobertura, né? Não porque quando menino eu acompanhei extasiado pela revista O Cruzeiro, o casamento da rainha, né, com o príncipe Philip, um jovem britânico, um gentleman, né? Mas também porque há muita proximidade aí, eu me sinto próximo, porque depois da Guerra das Falklands, aqui a gente chama de Malvinas, a rainha me deu a Ordem do Império Britânico e quem... Está aqui a Ordem do Império Britânico e quem assinou, além da rubrica da rainha, quem assinou o certificado da Ordem do Império Britânico foi o grão-mestre da Ordem, Príncipe Philip. Está na parede da minha casa, né, esse certificado, e eu vejo a assinatura dele todos os dias e fico orgulhoso de ter recebido essa rara condecoração. Então, eu senti bastante o passamento dele, embora, né, quase aos 100 anos de idade. Interessantíssima história, Alexandre. Uma pena que nessa circunstância, né? Mas muito legal conhecer essa sua história, a premiação que você recebeu do Príncipe Philip. Poderia ter sido em outra circunstância, infelizmente não foi. Nós seguimos acompanhando imagens que chegam de Londres, algumas ao vivo, algumas recuperadas. 1h36 da tarde agora em Londres, aí o Palácio de Buckingham, a bandeira meio mastro, já desde cedo, quando em uma rede social a família britânica confirmou a morte do príncipe Philip. Nós vamos então seguir conectados a Londres com a Flávia Duarte monitorando tudo o que está acontecendo por lá. O Alexandre já trouxe essa história bastante interessante para a gente, está nessa cobertura desde cedinho aqui. Alexandre, queria aproveitar também, hoje nós estamos numa edição especial do Liberdade de Opinião, né? Um pouco mais curta por causa dessa cobertura com a qual você contribuiu com a gente aqui, mas eu queria aproveitar para tratar com você de um outro assunto muito importante também, enquanto a gente segue monitorando Londres, que é a CPI da Covid, não é, Alexandre? Ontem o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão dizendo que o Senado está obrigado a instalar a CPI da Covid, que surge, né, o pedido que surgiu no Senado tinha a intenção de investigar o desempenho do governo federal no combate à pandemia. Na decisão de ontem, o ministro Barroso disse que estão presentes os requisitos necessários para a abertura de uma CPI no Senado. Por exemplo, a quantidade necessária de assinaturas de senadores. Mais de 1/3 dos senadores assinaram o pedido da CPI da Covid. Por isso, o ministro Barroso entende que o chefe do Senado não pode colocar o pedido na gaveta, se omitir em relação ao tema, que ele tem a obrigação de instalar a CPI. Nós ouvimos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou sobre a decisão do ministro Barroso. Uma vez notificado de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, qualquer que seja o ministro, é a obrigação de qualquer brasileiro, independente da posição que ostente, cumprir a decisão. Se haverá desdobramentos de sessão virtual, de se ouvir o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma questão interna corporis do Supremo Tribunal Federal e eu não interfiro em questões interna corporis do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. Eu, uma vez notificado da decisão do ministro Barroso, eu a cumprirei cuidando de dar segurança sanitária aos senadores que devam participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Quando se cumpre apenas fielmente número de assinaturas, fato determinado, orçamento e prazo definidos, se desconsidera a situação que nós temos de muita vulnerabilidade, inclusive para o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito presencialmente, que vai expor a risco senadores da República, servidores e as pessoas que aqui estarão, inclusive os senhores. Portanto, eu considero que é uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Então, Alexandre, nós temos essas duas posições. O ministro Barroso, que diz que não entra no mérito, mas sim na forma, que há o protocolo necessário para o estabelecimento, para a implantação de uma CPI.
O presidente do Congresso diz que vai cumprir a decisão, é claro, mas que considera isso um equívoco. Houve interferência na sua avaliação, Alexandre, de um poder, no caso o judiciário, sobre o outro, o legislativo? Creio que sim. E o próprio presidente do Senado dá uma palavrinha aí que dá um recado. Eu não interfiro em questões interna corporis do STF. Ou seja, estão interferindo na questão interna corporis. Outra coisa que ele levanta é a aglomeração que vai ser provocada por uma CPI, ainda que senadores deponham à distância. Há um grupo de funcionários para servir essa CPI, que tem que ter um orçamento, ele lembrou também. O regimento interno do Senado, artigo 145 e seguintes, fala em limite das despesas, quanto vai gastar a CPI. Então, para a missa não pode aglomerar. Para a CPI, pode aglomerar. E há um precedente. No dia 5 de dezembro de 2016, um único juiz do Supremo, Marco Aurélio, mandou o Senado destituir o seu presidente, Renan Calheiros. O que fez o Senado? Nada. Renan Calheiros, no dia seguinte, no dia 6 de dezembro, disse, olha, isso aqui não é democracia, onde é que está a independência de poderes? Quem põe ou tira presidente do Senado são os senadores, e não um ministro do Supremo. O argumento era o seguinte, ele se tornou réu, e réu não pode ser, presidente da República não pode ser réu, no momento que se torna réu, ele é afastado da presidência da República. Aí, na suposição de que ele pudesse substituir o presidente da República, cai fora. Não caiu fora. Renan Calheiros mandou dizer, eu não caio fora. No dia seguinte, o plenário do Supremo, por 6-3, derrubou a liminar. Derrubou a liminar e disse, bom, ele não pode assumir a presidência, mas ser presidente do Senado, a gente não tem que se meter. O segundo artigo da Constituição, o segundo mais importante artigo da Constituição, fala nos 3 poderes e diz que eles são independentes. Aí eu pergunto, qual é a independência dos poderes quando o Supremo determina que o presidente da República não pode nomear um subordinado, no caso, o diretor da Polícia Federal, ou determina que uma reunião a portas fechadas do Ministério, uma coisa super interna, corporis, tem que se tornar pública. Foi o caso, Celso de Mello determinou. O Supremo determina, a despeito do que está no artigo 53 da Constituição, da inviolabilidade do mandato, por qualquer manifestação expressa, mandou prender um deputado e a Câmara se curvou. Como o presidente da República se curvou, a Câmara se curvou. Agora o Senado se curva diante da independência dos poderes. Por ironia, um dos 2 senadores do mesmo partido, do Cidadania, o senador Jorge Cajuru, foi quem, exatamente há 2 semanas, entregou nas mãos do presidente do Senado 2.600.000 assinaturas pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o mesmo senador que agora pediu a interferência do Supremo e interferência no Senado para impor essa CPI. Sim, a CPI está com 30 assinaturas de pedido, perfeito, mas interna corporis, independência de poderes. Eu acho que se não prevalecer a Constituição, sobre a Constituição, o pessoal do direito entende nec plus ultra, nada além da Constituição. Se houver alguma vontade pessoal acima da Constituição, nós temos aí um sério problema. Colombo? Alexandre, nós ouvimos, logo depois da decisão do ministro Barroso e do pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Jair Bolsonaro. Ele deu uma entrevista exclusiva à CNN, ao nosso colega Leandro Magalhães, e falou sobre a decisão do ministro e a provável instalação da CPI da Covid no Senado. Não há dúvida que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Agora, no Senado, tem pedido de impeachment de ministro do Supremo. Eu não estou entrando nessa briga. Tá? Mas tem pedido. Será que a decisão tem que ser a mesma também para o Senado botar em pauta o pedido de impeachment
de ministro supremo. Agora não está na hora, de vez de ficar procurando responsáveis, unir, né, o Supremo, o Legislativo, o Executivo, para a busca de soluções. O que vai levar à abertura da possível CPI? Né? As provas que estamos no caminho certo, que fizemos todo o possível, estão aí. Com essa entrevista exclusiva do presidente à CNN, e agora há pouquinho, Alexandre, há 9 minutos, para ser mais preciso, o presidente da República postou uma mensagem em redes sociais em que ele basicamente repete os argumentos que apresentou ao Leandro, mas acrescenta uma frase bastante contundente aqui. Para encerrar a mensagem, Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. E aí vem a frase: falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Presidente Jair Bolsonaro. Queria que você falasse um pouquinho sobre a reação do presidente Bolsonaro à CPI. Bom, há pouco eu falei sobre a independência de poderes, artigo 2º, mas também fala em harmonia de poderes, artigo 2º. Acho que aí deu uma sacudida na harmonia de poderes. Os poderes têm que ser harmoniosos. Aqueles que não têm do que temer, não precisam quebrar a harmonia, né? Acho que o presidente foi um pouquinho além. Agora, investigação... A CPI pede para investigar a questão de oxigênio lá em Manaus, né? Mas isso já está sendo investigado, o Ministério Público está investigando isso. E mais, a Polícia Federal está investigando verba para respiradores, verba para hospitais de campanha, verba para equipamento de proteção. Isso já está sendo investigado no âmbito policial, né? E tem uma outra questão. Coincidentemente, ontem, por 9-2, o Supremo decidiu que os prefeitos e governadores têm tanto poder que têm o poder acima da Constituição, acima do inciso 6º do artigo 5º da Constituição, que fala em acesso ao culto religioso. Deram a um decreto municipal e a um decreto estadual poderes. Então isso põe por terra a responsabilidade do presidente da República. O próprio Supremo está dizendo que a responsabilidade na administração da pandemia é de prefeitos e governadores, a tal ponto que pode até contrariar a Constituição, né? O Supremo se sentiu com tanto poder que transmitiu um poder subsidiário aos prefeitos e aos governadores, né? E a gente há de se perguntar de onde vem esse poder. Aí eu lembro de João Evangelista, né, que conta o diálogo entre Pilatos e Jesus. Pilatos diz: você sabe que eu tenho o poder de te livrar ou de te crucificar? E Jesus responde: não terias esse poder se não viesse do alto. Qual é o poder do Supremo? É o poder da Constituição. Qual é o poder da Constituição? O poder que o povo deu aos constituintes para fazer essa Constituição. Então aí o poder vem de baixo, do povo, né? E aí entra num paradoxo, que no momento em que o Supremo enfraquece a Constituição, está enfraquecendo o seu próprio poder, que o seu poder é dado pela Constituição. E essas interferências, já houve uma desarmonia, né? E houve vários rompimentos da independência e mais rompimentos ainda de artigos da Constituição que são interpretados ao contrário. Então, realmente, nós estamos numa situação bem complicada, né? A gente olha lá para a Inglaterra, cobrindo a morte do príncipe Philip, né? E fala na estabilidade inglesa conferida pela monarquia, né? E a gente fica aqui desejando que a Constituição, né, confira estabilidade a nós, mas para ter estabilidade ela tem que ser seguida à risca. Esse é o livrinho. Bom, Alexandre, hoje nós tivemos uma edição diferente do Liberdade de Opinião por causa da cobertura da morte do príncipe Philip, mas não menos importante. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana, foi bom ouvi-lo mais uma vez. Alexandre, inclusive com a colaboração com a nossa cobertura, com essa história incrível para a nossa cobertura da morte do príncipe Philip, e até segunda. Aproveitem o fim de semana.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.